Bom dia, dia 8 de dezembro. Meu amigo, minha amiga que acompanha o devocional todos os dias. A partir de hoje, antes da leitura do devocional, antes da leitura dos dois livros que nós lemos todos os dias, eu vou fazer uma oração com vocês. A maneira com que eu me preparo para essa oração é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas fazem. Por favor, me deixe compartilhar com você a minha forma de fazer, de me preparar para o devocional todos os dias. Na minha forma de me preparar para o devocional, eu faço 5 coisas. A primeira coisa é respiração. Respiro profundamente para aumentar o nível de oxigênio no meu corpo. Segunda coisa, penso em 3 coisas pelas quais eu sou grato. Terceira coisa, visualizo a cura de Deus em meu corpo. Visualizo a luz de Deus em meu corpo, como se Ele enviasse uma luz na minha direção. Número 4, faço pedidos a Deus. Peço a Ele que ajude pessoas, por exemplo. Faço pedidos, qualquer pedido. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode colocar o seu pedido na frente de Deus e pedir que Ele te ajude. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 pedidos, tá bom? Pode ser 4, 5. Faça aquilo que você deseja, sem julgamento nenhum. Quem vai julgar você é Deus, e não eu ou qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo, tá bom? E o quinto passo é fazer uma oração, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, feche os seus olhos, se puder, né? Se você não estiver dirigindo, por favor. Inspire e expire profundamente. Nós vamos fazer essa respiração, esse ciclo, 10 vezes. Enquanto você faz isso, escute a minha voz e faça o seguinte. Continue inspirando e expirando. Agora pense em 3 coisas pelas quais você é grato. 3 coisas que Deus colocou na tua vida e você é muito grato por tê-las. Vou dar um exemplo. Pai, sou muito feliz e grato por ter vida hoje, por estar acordado, por ter a oportunidade de viver mais um dia. Segundo exemplo, Pai, sou muito feliz e grato pela vida e pela saúde da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, de toda a minha família. Muito obrigado. Terceiro exemplo, Pai, sou muito feliz e grato por ter uma casa onde viver, por ter um lugar que posso chamar de lar, que é quentinho no inverno, fresquinho no verão. Pronto. Agora vamos para o nosso terceiro passo. Continuar respirando. Imagine que uma luz venha do céu ou que ela saia do seu corpo. Eu sempre imagino que Deus está dentro de mim, que Deus vive dentro de mim. Então eu imagino uma luz que está dentro do meu corpo, lá pertinho do meu coração, e ela se expande, e ela vai aumentando, vai crescendo, vai se expandindo, vai iluminando todas as células do meu coração. Todas, desde a ponta do meu pé, da ponta do meu dedão do pé, até o meu último fio de cabelo, essa luz se expande. E ela se expande, se expande, se expande, se expande, iluminando não só o meu corpo, mas todo o ambiente em que eu estou. Essa luz é a luz de Deus. É uma luz que cura, e ela está curando o seu corpo nesse momento. Continue imaginando essa luz muito forte. Na nossa quarta parte do nosso processo, faremos o seguinte: colocaremos nossos focos e nossas intenções. Por exemplo, Pai, me ajude a resolver aquelas questões que ainda não consegui resolver. Pai,
por favor, continue me dando saúde para que eu possa trabalhar. Que com esse trabalho eu possa também incentivar outras pessoas, que eu possa impactar a vida das pessoas positivamente, que eu possa levar luz na vida das pessoas. Pai, que esse devocional alcance milhares de pessoas, que a palavra de Deus mude a vida das pessoas, como tem mudado a minha vida. Pai, por favor, faça de mim um instrumento de Deus. Agora vamos para a quarta parte do nosso processo, que é fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Que o seu dia, meu amigo, minha amiga, seja iluminado pela luz divina, pela luz do nosso Deus, pela luz do nosso irmão Jesus Cristo. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa guiar os nossos passos e que nós possamos ser mais como Ele. Amém? Em qual espelho você tem olhado? O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você sabia que a origem da palavra pessoa vem do latim? Da palavra persona, que era o nome dado às máscaras teatrais usadas na antiguidade? Com isso, convido você a um exercício de autorreflexão, perguntando-lhe: que máscaras você tem usado? Quais são os rótulos e identidades que você assumiu e que não são verdadeiramente você? Muitas vezes, acabamos assumindo identidades que não são nossas, que não fazem sentido para a nossa vida e que nos podem levar à paralisia. Muitas palavras podem ter sido lançadas em sua vida e você as acatou como verdades, mas eram mentiras nas quais você foi induzido a acreditar. Durante muitos anos, eu fui induzido a acreditar nas mentiras de que nunca teria uma família feliz, nunca teria filhos e nunca teria um lar. Quantas mentiras! E não é só isso. Muitas vezes ouvi de pessoas que eu não iria conseguir romper de fato. As pessoas colocaram em mim rótulos, me fazendo enxergar como se estivesse diante de um espelho quebrado. Talvez tenham colocado em você rótulos ainda piores do que os que foram colocados em mim. Mas saiba que Deus Pai fez exatamente o que era preciso para eu olhar no espelho dele e enxergar os seus grandes feitos. Para isso, foi preciso quebrar o orgulho, vencer os medos, encarar as dores, remover cada adesivo colocado em mim como se fosse verdade. Não posso dizer que foi fácil, mas posso assegurar que é possível. Em qual espelho você decide se olhar hoje? Acredite, só o Pai nos revela quem somos, quem não somos e quem podemos nos tornar nele. Palavra-chave de hoje: identidade. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 35. Bênção em Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição
e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: Você se chama Jacó, porém, esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando-a vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo. Você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Mandé, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Gostaria agora de fazer uma reflexão sobre as duas leituras que fizemos hoje. No caso, tanto no livro Café com Deus Pai, quanto na Bíblia, hoje se falou muito de identidade. No livro Café com Deus Pai, o autor ele fala sobre como a vida dele foi transformada pelas palavras que os pais dele usaram. E é muito importante
a gente entender sobre isso. Vamos para a Bíblia, por exemplo, onde o nome de Jacó, que significava aquele que vem atrás do calcanhar do outro, e muito tempo depois, essa palavra acabou se transformando, Yaakov se transformou na palavra enganador. Por quê? A palavra ela tem poder, e aquilo que a gente denomina os nossos filhos pode fazer com que a vida deles mude, por uma vida boa ou por uma vida ruim. No caso de Jacó, quando Deus aparece para ele, luta com ele e muda o nome dele, ele transforma o nome de Jacó, que era o enganador, para Israel, ou Israel em hebraico, que significa aquele que lutou com Deus. Se você reparar nessa palavra, tem a palavra El, que vem logo a seguir, eu vou explicar para você. A palavra El significa Deus em hebraico. Tanto é que quando Jacó conversa com Deus naquele local, ele coloca uma pedra, joga vinho e azeite, em homenagem a ter conversado com a Deus naquele local, e chama o local de Betel, ou Bet-El, na verdade em hebraico. Esse Betel significa a casa de Deus. Então, por exemplo, Betlém significa onde Jesus nasceu, significa a casa dos pães. Então, Bet significa casa. E no caso, El significa Deus, ou seja, casa de Deus. É importante a gente reparar também num outro ponto. Quando Raquel estava para ter o seu último filho, Benjamim, ela morre durante o parto. E ela coloca o nome dele de Benoni. Não sei se você sabe, mas naquela época, quem escolhia o nome das crianças eram as mulheres. Elas escolhiam. Porém, elas escolhiam da seguinte forma, de acordo com algum sentido, queriam dar sentido ao nome dos filhos. E a palavra Benoni significa filho da minha dor. Ou seja, quando ele nasceu, ela morreu. Então, faz muito sentido ela querer colocar o nome do menino de Benoni. Porém, o pai dele, Jacó, fez uma coisa que não era tão comum na época, que era o pai mudar o nome, porque ele não gostou do nome do que a mulher deu. E ele chamou de Benjamim. Benjamim seria como dizer o filho da minha felicidade, ou o risadinha, alguma coisa assim, alguma coisa relacionada a filho, mas relacionada à felicidade, à risada, a coisas boas. Então, ou seja, ele mudou o nome do filho, também mudando a característica daquela criança. Quero chamar a atenção para o seguinte: hoje eu sou pai de 3 crianças. E a minha filha mais velha, ela tem 25 anos já. O meu filho do meio tem 23 e o meu filho mais novo tem 16 anos. Eu sou jovem, mas eu tenho filhos que já têm essa idade. É o seguinte, uma coisa que eu aprendi é que as palavras que eu liberava para os meus filhos, elas tinham muito poder. Elas têm muito poder até hoje. Então, com a leitura de hoje, com o devocional de hoje, eu quero apenas lhe mostrar, lhe chamar a atenção que se você é pai, seja ou não seja pai ou mãe, as palavras que você coloca na vida da outra pessoa, as palavras que você direciona na vida da outra pessoa, elas são muito importantes. Por quê? Porque um pai e uma mãe são pessoas muito importantes na vida de uma criança. Não importa que criança seja, as palavras dos pais são muito poderosas na vida delas. E, mais uma coisa, as palavras que você dedica a si mesmo, elas são muito importantes. Então, meu amigo, minha amiga, se você é daquelas pessoas que costuma dizer, como eu sou burro mesmo, eu não consigo fazer nada, por favor, pare de usar essas palavras contra si mesmo. Pare de colocar uma identidade ruim em você mesmo. Não coloque identidade ruim nas pessoas à sua volta e não coloque uma identidade ruim em si mesmo. E não permita que outras pessoas coloquem uma etiqueta em você, lhe deem uma identidade que não foi Deus que colocou, porque Deus fez você e Deus não faz lixo, Deus não faz coisa errada,
Deus não faz aquilo que não presta. Deus o fez perfeito. Você é perfeito. O devocional de hoje vai ficando por aqui. Ficou um pouco mais longo, mais extenso do que normalmente a gente faz, porém, eu pretendo fazer assim todos os dias. E eu gostaria de saber qual é a sua reflexão hoje, com o devocional de hoje. O que que você aprendeu com o livro Café com Deus Pai, com o texto do livro? O que que você aprendeu com Gênesis 35? O que que você aprendeu? Coloca, por favor, nos comentários a sua reflexão. Me deixa saber. Eu sei que cada um de nós tem um ponto de vista diferente sobre as coisas, então eu gostaria muito de ter a oportunidade de ler o seu comentário, de ler a sua reflexão e refletir junto com você. Que Deus o abençoe, que a sua vida, que o seu dia de hoje seja repleto de alegria e de coisas boas, que aquela dor que você estava sentindo você não sinta mais, que aqueles problemas sejam todos dissipados da sua vida, que Deus o abençoe e que por onde você passar você ilumine a vida dos outros. Paz do Senhor para você. Muito obrigado.